Bom, gente, a calvície masculina é o que mais incomoda a vaidade dos homens. Cerca de 50% terão algum grau de calvície. No Brasil, são 52 milhões de homens. E para falar sobre estas novidades de implantes capilares, eu estou recebendo o Dr. Gustavo Martins, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, membro da Associação Brasileira de Restauração Capilar e da International Society of Hair Restoration. Doutor Gustavo, muito obrigada, pela sua participação ao vivo aqui no Manhã Vitoriosa, um assunto muito interessante que as pessoas têm muita curiosidade. Para a gente começar, como é feito o transplante capilar? Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos de casa. Bom, o transplante capilar é um procedimento de alta tecnologia no qual nós fazemos uma redistribuição dos fios. Existe uma área doadora, que em geral é a área posterior da cabeça, e nós removemos esses cabelos um por um, de maneira que não se deixe nenhuma cicatriz perceptível, visível, e aí nós colocamos na área calva, onde o paciente tem demanda, onde ele não tem cabelos. Existem, doutor Gustavo, várias novas técnicas de transplante capilar mais modernas. A FUE, que é um procedimento sem cicatrizes, é uma destas, né? Exatamente. Hoje não há espaço mais para resultados artificiais. Hoje nós temos resultados totalmente naturais, de maneira que a gente possa proporcionar uma restauração. A FUE é uma técnica nova, é uma técnica que está sendo difundida agora. Nós fomos para o exterior para trazer essa técnica para o Brasil, de maneira que a gente pode transplantar uma quantidade grande de fios em uma sessão única e o paciente tem um resultado muito bom e, em geral, eles ficam muito satisfeitos com esse procedimento. A gente sabe que o resultado do transplante melhora a autoestima das pessoas. Nós separamos algumas fotos de alguns pacientes, Dr. Gustavo Martins, e que mostram o procedimento antes e o depois da realização do transplante. Eu gostaria que o senhor comentasse alguns deles e a possibilidade das pessoas em casa se identificarem com cada uma dessas situações. Olha só. Pois não, então isso é uma mega sessão que a gente fala, são transplantados aí em torno de 4 até 8 mil fios de cabelo, então o paciente ele tem um ganho, ele tem um ganho na autoestima dele, na vida social, muito importante, né? Então esses pacientes eles se tornam muito satisfeitos porque eles tinham estigmas. Então, no caso desse paciente, é um paciente de antes e depois, foram transplantados mais de 3 mil unidades foliculares e é um paciente que fica muito grato com esse antes e depois. Né? Temos uma outra imagem também, olha só essa. Exatamente, é um paciente com uma calvície de 5º grau, né? Um paciente com cabelos residuais, não tinha quase nada, e após esse procedimento a gente percebe que ele tem uma naturalidade, né? Ele pode pentear o cabelo, ele pode cortar o cabelo, e isso é muito interessante, porque é isso que eles buscam, né? Temos mais um exemplo, olha só as imagens. Paciente com uma calvície de 3º grau A, que a gente fala que é a parte anterior, né? E um antes e depois com um paciente com uma densidade boa, um paciente pode modelar e fazer o que ele quiser com os cabelos, né? Ok, temos mais uma, diretor, mais imagens de antes e depois? Esse daqui nós já mostramos, para poder esclarecer, Vamos reforçar. Essa é uma tinta de marcação, né, que a gente coloca. Essa tinta de marcação, ela sai, então não há nada por definitivo e a gente vê o procedimento antes e depois como é interessante. Doutor Gustavo, como o nosso telespectador pode ter acesso a esse tipo de tratamento? Bom, nós atendemos em Uberlândia e em Tuiutaba também. O nosso contato ele estará disponível, né, e para ter um tratamento nós precisamos avaliar, consultar, né? Não adianta, pela internet a gente não consegue fazer avaliação, porque há muitas características que nós temos que medir para se ter um resultado bom. Então nós temos que examinar o paciente e traçar um plano de tratamento. Nós temos muitos assuntos sobre esse tema a serem abordados aqui no Manhã Vitoriosa. O doutor Gustavo Martins vai estar conosco na próxima segunda-feira. E a gente poderia falar, doutor Gustavo, sobre a diferença entre calvície feminina e calvície masculina, não é isso? É um tema muito importante e que vai trazer bastante a curiosidade e o entendimento dos nossos telespectadores. Pode ser? Sem dúvida, as mulheres sofrem também de calvície e é um tema muito interessante.
Tá certo, muito obrigada pela sua participação. O quadro Transplante Capilar e Medicina é um oferecimento do Dr. Gustavo Martins. Anote aí o telefone de contato para mais informações. É o 3022-7101.